Oi gente, eu vou falar acerca do ITR. E o ITR ele é uma das espécies de tributo. E para quem não sabe, existem 5 espécies de tributo: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. O ITR, como o próprio nome diz, ele significa Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ou seja, ele faz parte dos impostos. E o artigo 153, inciso 6 da CF, ele estabelece que é de competência da União a instituição do ITR. O fato gerador do ITR, ele se dá por meio da aquisição da propriedade em si, do domínio útil e da posse. Daquela propriedade que fique localizada fora da zona urbana do município, em atenção ao artigo 29 do CTN. Dentro do fato gerador, nós temos que dar ênfase em 2 elementos: o elemento temporal e o elemento espacial. No elemento temporal, o fato gerador ele ocorre apenas uma vez. A doutrina e a jurisprudência dizem que o fato gerador ele ocorre em cada 1º de janeiro de cada ano, ou seja, ele tem uma apropriação anual, em cada ano. Já o elemento espacial, ele incide sobre a própria propriedade, o domínio útil e a posse, ou seja, ele recai sobre a própria propriedade em si. A base de cálculo do ITR, ela é feita pelo valor da própria propriedade, ou seja, entende-se que esse valor ele corresponde à terra nua. E o que seria a terra nua? A terra nua seria o valor de mercado dessa propriedade. E por fim, a modalidade de lançamento do ITR é feito por homologação. E o que seria isso? O próprio contribuinte é quem faz a declaração e faz o pagamento antecipado, ficando posteriormente a análise da autoridade, que é o fisco. Em relação ao ITR também é importante a gente destacar que quanto maior a propriedade, maior a arrecadação. Quanto menor a propriedade e quanto mais utilizada, mais produtiva, quanto mais ela for destinada à sua função social, seja na agricultura, enfim, menor é a sua arrecadação. E para melhor fixar o assunto, assistam o vídeo a seguir. Cobra o imposto do rural, imposto do rural, imposto do rural. Cobra o imposto, 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 imposto e o povo passa mal. Cobra o imposto do rural, imposto do rural, imposto do rural. Cobra o imposto, 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 imposto e o povo passa mal. A União tá muito louca, a União é que cobra a gente. Pode ser tanto o PJPF titulado domínio que pague o ente. E olha imposto, contribuição, contribuição. Maior propriedade, maior arrecadação. As produtoras o quê? Essas pagam menos sim, olha, essas pagam menos, pode crer. E se a terra não é produtiva, cuidado que o executivo vai te morder. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o ITBI. O ITBI é o imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis a título oneroso. O artigo 156, inciso 2 da CF, ele estabelece que é competência do município a instituição do ITBI. O fato gerador do ITBI é justamente a transmissão de bens imóveis entre pessoas vivas, intervivos, a título oneroso. Nesse caso, não cabe a transmissão gratuita, ou seja, a doação. Seria um exemplo de transmissão intervivos a título oneroso, a compra e venda. Dentro do fato gerador do ITBI, existem também outros 2 elementos, que são os mesmos do ITR, o elemento espacial e o elemento temporal. No caso do ITBI,
no elemento espacial, ele se refere à localidade, o local onde o imóvel se encontra, no caso, em relação ao município. O bem imóvel tem que estar estabelecido no município. Já o temporal, ele é relativo à própria transmissão do bem, ou seja, o momento em que ocorre a transmissão do bem imóvel a título oneroso. Mas quem seria o contribuinte? O contribuinte, nesse caso, o sujeito passivo do ITBI, ele pode ser qualquer das partes que participam da operação tributária de transmissão do bem, em atenção ao artigo 42 do CTN. Quanto à base de cálculo, a base de cálculo do ITBI ela é feita em análise do valor venal do bem imóvel, ou seja, o valor de mercado. E por fim, quanto à modalidade de lançamento do ITBI, ela é feita por declaração. Nesse caso, a autoridade fiscal, o fisco, é quem constitui o crédito tributário através do que for declarado pelo terceiro ou sujeito passivo, que no caso é o contribuinte. E após esse lançamento, cabe ao fisco aceitar ou não o valor que o contribuinte declarou. E agora, assista outro vídeo com mais informações sobre o ITBI. Lasadamente, esse imposto indecente quer ferrar com a gente, só pra arrecadar espontaneamente. O adquirente fez cara de carente, só pra não pagar tributariamente. Não se dá por doação, tem que ser compra e venda, só se for transmissão. E as partes, na hora de fazer o repasse, se tratando de causa-mortes, é o Estado que cobra, enfim. É o ITBI, é o ITBI, é o ITBI, é o ITBI. E as partes, na hora de fazer o repasse, se tratando de causa-mortes, é o Estado que cobra, enfim. É o ITBI, é o ITBI, é o ITBI, é o ITBI.